Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ideia bem central do livro A Era do Capital Improdutivo de Ladislau Dalbor. A ideia é tentar entender uma dinâmica que, olha, define muito do nosso tempo. Como é que as gigantescas corporações modernas funcionam e como lá dentro a responsabilidade pelos atos delas, muitas vezes, simplesmente, sabe, evatora. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que começar com um caso real. Um escândalo que não só chocou o mundo, mas que expôs de um jeito bem claro a lógica por trás dessas organizações. 3 bilhões de dólares. É um número até difícil de imaginar, né? Mas foi exatamente esse o valor da multa que a gigante farmacêutica GSK teve que pagar por uma das maiores fraudes da história corporativa. Uma quantia recorde. Bom, e aí vem a pergunta que vale ouro, né? Ou melhor, que vale 3 bilhões de dólares. Depois de assumir a culpa, pagar essa multa histórica, o que a gente esperaria que acontecesse com o preço das ações da empresa, hein? A lógica diria que é despencar, certo? Pois é, subiu. Acredite se quiser. O mercado financeiro, na verdade, reagiu bem. Os investidores eles não viram o acordo como uma punição por crimes, não. Viram como um custo operacional que foi resolvido. Tipo, ok, pagamos, agora o caminho está livre para mais lucro. Essa reação, que parece não fazer sentido nenhum, é a chave para a gente entender todo o resto. Mas que crimes foram esses, afinal? Bom, a lista é pesada. A GSK vendeu um antidepressivo superpotente como se fosse pílula para emagrecer. Escondeu de todo mundo pesquisas que mostravam que um outro remédio deles aumentava o risco de ataque cardíaco e, ainda por cima, promoveu um remédio que nem era eficaz para jovens com tendências suicidas. E o mais impressionante disso tudo, a fraude só veio à tona porque 4 técnicos, gente de dentro da própria empresa, resolveram denunciar. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Como é que uma empresa, que deveria cuidar da saúde das pessoas, comete crimes dessa gravidade? E no final das contas, de quem é a culpa? É aqui que Dalbor apresenta um conceito que é fundamental: a diluição de responsabilidade. Pensa assim, nessas organizações gigantescas, super complexas, com um monte de chefes, um monte de departamentos, a culpa se espalha tanto, mas tanto, que no fim fica impossível apontar o dedo e dizer foi você o responsável. E a metáfora que o Dalbor usa para isso é genial. Ele diz que essas corporações são como gigantescos moluscos. Qualquer argumento, qualquer tentativa de achar um culpado, entra ali e se perde naqueles meandros intermináveis de burocracia. Simplesmente se perde. Essa imagem da pirâmide corporativa ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Quem está lá no topo, na diretoria, assume que as ordens estão sendo cumpridas direitinho lá na base. E quem está na base, o pessoal que põe a mão na massa, imagina que lá em cima alguém sabe exatamente o que está acontecendo, que tem um plano. Só que a verdade é que ninguém tem a visão do todo. E aí a responsabilidade vira essa coisa fluida, sabe? Impossível de rastrear. Ok. Se o como isso acontece é por essa diluição de responsabilidade, qual é o porquê? O que é que move essa máquina? Pensa na complexidade. São milhares de empresas espalhadas por dezenas de países. Para a alta gestão conseguir controlar isso, eles precisam simplificar. E aí o sucesso, o que é ser uma empresa de sucesso, acaba sendo reduzido a uma única e implacável medida. Rentabilidade financeira. Lucro. É isso. Esse é o critério que passa por cima de todos os outros. Para uma filial lá do outro lado do mundo, que responde a vários níveis de chefia, a ordem que chega é clara: atinja essa meta de lucro. Como? Bom, o como não importa tanto. E isso cria um conflito interno gigantesco, uma verdadeira batalha. De um lado, você tem a área técnica, os engenheiros, os pesquisadores, o pessoal que entende do produto, que se preocupa com qualidade, com segurança, com ética. Do outro lado, a área financeira e jurídica, focada em uma coisa: maximizar o lucro e gerenciar os riscos legais. Adivinha quem sempre ganha essa briga? Pois é, o objetivo do lucro acaba engolindo todos os outros. Agora, vamos ver como isso se desenrola na prática. Porque o caso da GSK, infelizmente, não é uma exceção. Na verdade, é a regra de um sistema. Esse padrão se repete em todo tipo de indústria. A gente viu a Volkswagen fraudando testes de emissão de poluentes no mundo inteiro. Viu empresas de suco usando o nome Nectar para vender basicamente água com açúcar, se aproveitando de uma brecha na lei. E claro, a Samarco, que ignorou todos os alertas técnicos que levaram àquela tragédia, o rompimento da barragem Mariana.
Então, o ponto central aqui é o seguinte: esses não são casos isolados, não são só algumas maçãs podres no cesto. Eles são o resultado lógico de um sistema que tem como único critério de sucesso o resultado financeiro. Custe o que custar. Tá, mas e como essas corporações protegem? Como elas conseguem manter esse sistema funcionando longe dos olhos do público? Bom, para fora, elas projetam uma imagem muito bem construída, né? A publicidade sempre mostra laboratórios limpinhos, mães felizes com seus bebês, uma mensagem de segurança, de proteção, de confiança. Mas da porta para dentro, elas constroem uma verdadeira fortaleza. Os funcionários são proibidos de falar sobre o que acontece lá. Quem ousa denunciar, os chamados whistleblowers, são perseguidos. A mídia, que muitas vezes depende do dinheiro de publicidade dessas mesmas empresas, raramente investiga a fundo. Ou seja, a transparência é a inimiga número 1 do sistema. E com tudo isso, a gente chega ao veredito do Dobor sobre o que tudo isso significa de verdade para nossa sociedade. O que ele diz é que esse sistema de corporações gigantes que operam com essa responsabilidade toda diluída e com foco total no lucro, acabou criando uma nova realidade política. A gente está falando de entidades que, na prática, têm mais poder do que muitos governos. A conclusão do Dalbor é bem direta. Ele cita David Korten para resumir essa nova era, quando as corporações governam o mundo. Segundo ele, isso já deixou de ser uma teoria da conspiração e passou a ser simplesmente uma descrição de como o poder global está estruturado hoje. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se a culpa por crimes e desastres está sempre diluída nessa massa, nesse sistema, como é que a sociedade pode voltar a exigir que alguém seja de fato responsabilizado por alguma coisa?